nosso último devocional. Mães, vocês não estão sozinhas, mas lembrando, né, quem não assistiu aí os outros, não fez os outros dias de devocional do Mães, vocês não estão sozinhas. Você consegue achar aqui os vídeos, estão gravados aqui no canal, e tem o link também na descrição de onde está esse devocional, onde você encontra lá os textos, né? Bem. Tem lá onde você encontra o texto também dos autores do devocional, né? Do autor do devocional, de quem fez esse devocional. Esse devocional é o devocional do aplicativo da Bíblia, né? Da Bíblia Online. E você consegue achar lá outros devocionais também referentes à temática de mãe, maternidade, né? Então você tem aí muitas ferramentas para continuar sendo uma mãe bem orientada pela palavra do Senhor, para cumprir bem com o seu propósito, com a sua vocação, com esse ministério que o Senhor entregou nas suas mãos, nas nossas mãos, que é a maternidade, né? E nós estamos usando, então, como recurso a Bíblia de oração. Essa é a minha Bíblia de oração, né? Ela pode ser um tamanho menor, ela não tem necessidade de espaço. Nós usamos post-its e marcadores, né, para identificar os assuntos da oração, os motivos, as razões da oração, né? Então tem aqui as marcações, os temas, né, as cores, e aí depois pelas etiquetinhas, né, eu coloco em cima, tem gente que põe do lado. Essas aqui do lado são as orações que eu faço nos textos, né? A gente ora direto com o versículo, então eu coloco o que eu entendi do versículo, ou a minha oração mesmo referente àquilo que eu li, aquilo que o Senhor falou comigo no texto bíblico, e aí a gente vai montando a nossa Bíblia de oração, tá ok? Fiz também no caderno aqui as anotações para você identificar que você pode fazer o seu estudo e não quer fazer na Bíblia de anotação, não quer fazer o Bible Journaling, não quer fazer o devocional criativo direto na Bíblia, você pode fazer no caderno também, né? Eu faço aqui no caderno, decoro ele todinho, faço no meu caderno aqui de estudos também, né? Então eu faço aqui nele aqui, você fiz um aqui para você, fiz esse estudo também no caderno para que você pudesse ver aí as opções. O importante é estudar a Bíblia, é se manter conectado aí com aquilo que o Senhor tem para falar para nós. E no dia de hoje, né, aqui nesse vídeo, nós vamos falar sobre seja uma mãe rejuvenescida, né, que foi o nosso momento devocional de hoje, vai falar sobre isso. A necessidade de nós estabelecermos metas e buscarmos com afinco essa transformação, essa mudança, esse rejuvenescimento, né? Rejuvenescer tem a ver com esse frescor da juventude todos os dias, né? Buscar esse frescor da juventude todos os dias. No início, lembra da emoção da notícia de ser mãe, a primeira, de repente a notícia de ser mãe não te trouxe tanta emoção quanto o seu filho no colo pela primeira vez, o chorinho, a batida do coração na ultrassonografia. Lembra desses momentos no início, nessa emoção no início, que era misturada, né, com medo, com incerteza, com ansiedade, com dúvida, mas também com muita alegria, com muita emoção, né, da hora. Você lembra dessas situações? Pois é. Esse rejuvenescimento que a gente tem que buscar todos os dias na nossa maternidade. A gente não pode se sentir no fim, né, da vida da nossa maternidade, já cansado, estourado, já com vontade de passar, né, essa responsabilidade para outro, mas a gente tem que estar reanimado e rejuvenescido todos os dias, porque é possível, porque nós não estamos sozinhos, né? Então o Senhor nos renovará todos os dias, renovará as nossas forças todos os dias. Por isso que os textos de hoje nos mostram, então, como que a gente faz para buscar esse rejuvenescimento todos os dias, né? O primeiro texto está em Mateus, capítulo 7. Deixa eu achar aqui, Mateus, capítulo 7, verso 7. Mateus 7, 7. 7, 7, que está aqui assim. Pedi e dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O 8 também. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Né? Então, você precisa, para se sentir rejuvenescida, vou marcar aqui, né, o meu sobre mãe, sobre maternidade, sobre filhos, né, com essa corzinha aqui, né, rosa pink, vou marcar aqui, ou marca texto, aqui, é o 7 e 8, certo? E aí diz, olha, busca ajuda, a gente precisa pedir ajuda, né? Porque todo que pede vai dar, todo que busca vai encontrar. Então é necessário pedir ajuda. Não hesite em pedir ajuda. Busque ajuda. E você pode buscar ajuda, claro que primeiramente busque ajuda em Deus, busque socorro em Deus, né? Fale com Deus, converse com Deus e Ele vai orientar você que tipo de ajuda você pode recorrer, né? De repente ajuda profissional, ajuda de Ele vai enviar pessoas para te ajudar, Ele vai enviar os recursos para que você tenha as informações. Então, primeiramente, busque a ajuda de Deus e Ele vai certamente te dar aí todas as instruções, né, toda a orientação
para que você tenha ajuda. Então, não passe por nenhuma situação sem orientação. Busque ajuda mesmo. Não tenha vergonha de pedir ajuda ao Senhor. Toda mãe faz isso, mas em algum momento ela aprendeu aquilo. Eu lembro que quando foi a situação para desfraldar a minha filha, né, a primeira filha, eu fiquei pensando assim, meu Deus, como é que as mães fazem isso? Porque na minha cabeça era tão natural desfraldar, vai chegar o desfraldo, vai chegar o desfraldo. Para mim era uma situação tão natural de desfraldar que eu faria isso com muita tranquilidade. Só que quando a minha filha chegou no período de desfraldar, eu tinha um neném também. E aí como é que eu desfraldava minha filha com outro neném que ficava agarrado em mim o tempo inteiro? Todas as vezes que ela queria ir ao banheiro, era sempre na hora que ele estava amamentando. Né? Era sempre na hora que eu estava cuidando dele, ela vinha atrás de mim falando que precisava ir ao banheiro, precisava fazer as necessidades dela. E aí eu ficava pensando, meu Deus, como é que uma mãe faz isso, né? Com uma mãe com 4 filhos, 5 filhos, 6 filhos, como é que ela faz isso? Como é que eu faço isso? E eu pedi ajuda a mães mais experientes. Como é que você fez? Como é que era? Então, peça ajuda, peça orientação. No segundo filho, né, no Pedro, eu já não tive essa dificuldade no desfraude, porque eu já sabia. Mas a forma como ele desfraudou foi bem diferente da forma como a Alice desfraudou. Ele demorou mais, né? Ele foi mais dias para acostumar a ficar sem a fralda. Eu precisei insistir um pouco mais. A Alice aprendeu rápido, mas ele demorou um pouquinho mais, teve um tempo diferente de desfraude. Então, como é que eu faço isso? Como que é? De que forma que eu faço? Então, veja que até em coisas simples eu posso pedir orientação, eu preciso pedir ajuda. Imagine situações realmente difíceis, complicadas, que eu não sei como agir. Meu filho adolescente está tendo atitudes que eu não sei como lidar. Minha filha está entrando numa idade em que eu não sei como me comportar com ela. Meus filhos estão vivenciando isso na escola, matérias que eu não estudei. Peça ajuda, peça orientação. Busque informação, né? Não fique fechado achando que você sabe tudo e nem também que você não sabe nada, não é capaz de aprender coisas novas. Isso é rejuvenescer na maternidade. Então, vou pedir aqui, ó, vou escrever, né, Mateus 7, de 7 a 8, que eu me lembre de pedir ajuda. Vou botar até destacado. De pedir ajuda. Sempre que eu não souber o que fazer. Que eu me lembre de pedir ajuda sempre que eu não souber o que fazer. E aí vou botar aqui, Deus sempre será meu socorro à disposição. Eu não preciso passar dificuldades por falta de conhecimento. Eu botei que eu me lembre de pedir ajuda sempre que eu não souber o que fazer. E aí, 2 pontos principais, né? Deus sempre será meu socorro à disposição e eu não preciso passar dificuldades por falta de conhecimento ou por me esquecer que o Senhor está à minha disposição, que o Senhor está comigo em todo o tempo. Vou colocar aqui as referências. Aqui o vou botar esse menorzinho aqui, ó. Aqui. Vou por aqui, ó. Por aqui. E as outras referências desse texto, que é Marcos 11, 25. Marcos 11, 25. E Filipenses 4, 8. Vou botar uma noçãozinha aqui. Só que sobrou espaço, tá bom? Então, Filipenses 4, 8, Marcos 11, 25 e Filipenses 4, 8. Eu vou lá marcar. Marcos 11,
que está aqui. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe das vossas ofensas. Ou seja, no momento em que você estiver, vou marcar aqui, ó. No momento em que você estiver orando, pedindo ao Senhor por sabedoria, por ajuda, não seja cruel, né? Esse texto é muito interessante de estar aqui, porque deixa eu botar aqui assim. Eu vou colocar aqui, ó, Marcos 11, 25. Perdoe. Marcos 11, 25. Perdoe. Sabe por quê? É muito interessante estar aqui, porque se eu for recorrer a Deus, eu vou recorrer a Deus em oração. E algumas vezes eu já fiz a besteira, eu já fiz por falta de conhecimento, eu já errei a situação, né? Já tomei uma atitude errada, equivocada, porque eu não sabia, porque me assustei, porque achei que sabia fazer, acabei piorando a situação. E isso fica martirizando a nossa mente. E aí a gente vai pedir a Deus ajuda, socorro, né? Para que nos ajude, nos oriente, nos mostre como fazer. Mas a ansiedade e a culpa nos faz ficar com receio de tomar a atitude certa a partir dali. Né? A gente acha assim, Deus vai resolver a situação, já orei, Deus vai resolver, deixa na conta de Deus. Como se eu não tivesse que voltar atrás, pedir perdão, pedir desculpa, me perdoar. E é interessante que quando você for orar ao Senhor, a gente precisa pedir perdão. A gente, se tiver alguma coisa estranha no relacionamento com alguém, peça perdão, mesmo que seja esse alguém, seja você mesmo, seja eu mesmo. Eu preciso me perdoar, eu preciso que você se perdoe. Então a gente já teve aqui um dos devocionais falando sobre essa necessidade de se perdoar, porque a gente vai falhar, né? Na maternidade a gente é passível de falha, mas a nossa falha tem perdão, o nosso erro tem perdão. O único erro que a gente não vai ter desculpa é a partir de agora, né? Que a gente sabe o que tem que fazer. Se não fizer, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, a gente não vai ter desculpa de dizer eu não sabia que tinha que fazer. Mas se você pedir perdão, vai ter a desculpa do Senhor, vai ter o perdão do Senhor, né? Se você se arrepender aí, mudar aí a forma de agir com os seus filhos. Então, se perdoe, peça conhecimento ao Senhor e delibere perdão naquilo que for necessário. Muitas das coisas que eu não sei lidar com os meus filhos, eu peço desculpa por não saber lidar. Peço desculpa para eles, né, por não saber lidar. Desculpa, a mamãe não sabe agir nessa situação. Desculpa, a mamãe não sabe te dar essa resposta, né? Desculpa, a mamãe não consegue entender isso que você está fazendo. Então, a gente precisa deliberar perdão, deliberar pedidos de desculpas, para que o nosso relacionamento se rejuvenesça, porque senão a gente vai acumulando, né? Aí a gente começa a dizer para os nossos filhos assim, toda hora eu tenho que falar com você isso, toda vez eu tenho que brigar com você a mesma coisa. Então, assim, encerra uma briga, né? Encerra uma queixa, acaba uma queixa com o perdão, delibere perdão. Não é uma necessidade de, ele precisa entender que ele está errado, eu vou passar a mão na cabeça dele, ele está fazendo errado. Não, é você decidir perdoá-lo e dar mais uma chance de tentar de novo. Então, tem mães e pais que não confiam nos seus filhos. Se os filhos perderam a confiança dos pais, que expectativa ele tem de vida? Quem mais vai esperar confiar neles, né? Se os pais não têm a expectativa de que o filho vai conseguir, imagina os outros da rua, né? Ninguém mais vai. E para o filho não interessa mais ninguém no mundo confiar nele, senão seus próprios pais. Então, é muito importante que os pais confiem nos seus filhos. Se a confiança foi quebrada, delibere perdão, né? Delibere perdão, diga a ele que você está deliberando perdão, você vai confiar nele de novo, vai dar chance a ele novamente e tudo mais. E se falhar, né, se quebrar novamente essa confiança, ainda não é o fim. Então ele ainda pode receber um novo voto de confiança seu, ele ainda pode receber o seu perdão, tudo isso porque você vai estar rejuvenescendo, vai estar renovando a sua maternidade em Deus. Então pedindo sabedoria a Deus, conhecimento a Deus, dizendo, olha, a gente tentou daquela vez e te dei outra chance e aconteceu de novo, então vamos ver como é que Deus nos orienta a fazer de uma outra forma. Então é sempre buscando em Deus, não tem nada de nós mesmos que seja bom, né? Não tem nada de nós mesmos que seja bom. De nós outro reconhecer que errou para que venha pedir perdão, para que a gente dê perdão. E não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando, se você for orar, e quando estiverdes orando, ou seja, quando você for orar, se tiver problema com alguém, resolva esse problema. Então, se tiver alguma coisa para deliberar perdão, delibere perdão. Ele não está falando assim, se você estiver orando e tiver com problema com alguém, vai lá ver se ele vai te deliberar perdão, vai lá. Não, é você. A responsabilidade é sua. O outro assumir que errou, ter essa consciência do perdão, é uma responsabilidade dele com Deus, que aí quando ele fizer o devocional, quando ele fizer estudar a Bíblia, quando ele buscar conhecimento em Deus, ele vai entender isso também. Mas por enquanto, se é você quem está buscando, se é você quem está orando, Deus espera de você, Deus espera de nós, aqueles que estamos buscando conhecimento no Senhor, a atitude correta, ok? Então, perdoe, para ter a sua maternidade rejuvenescida, além de buscar conhecimento em Deus, perdoe.
ok? E aí o outro texto está em Filipenses, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui do lado, Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Que já está até marcado, né? Filipenses 4:8. Já tem até um texto aqui, ó, de uma oração, Filipenses 4:8, com a etiquetinha rosa. Na minha é sobre o propósito do matrimônio, então é sobre um devocional sobre casamento, né? Sobre o meu casamento. E tá aqui a oração, e tá aqui embaixo, ó, tá? Então, tudo que pensar, né, tudo que você pensar, seja verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, tem virtude, se tem valor. Então, é a forma do que eu tenho que pensar. Desse texto aqui, eu vou colocar aqui, ó, o texto. Vou colocar um marcador aqui. Vou colocar aqui de novo, ó. Rejuvenesça a maternidade, renovando seus pensamentos de acordo com a palavra de Deus. Filipenses 4:8. Mateus, o texto lá, 7:8. Tá? Aqui, marcar. Vou marcar aqui, ó. Então, rejuvenesça a maternidade, renovando seus pensamentos de acordo com a palavra de Deus. Não dá para ser rejuvenescida, né, na maternidade pensando as coisas que eu sempre pensei, ok? Então, a partir de agora que eu já estudei, já fiz aqui os momentos devocionais, né, da minha maternidade, aquilo que Deus quer, oferece de recurso para que a minha maternidade seja o melhor do meu eu, né, para os meus filhos, para eles terem a melhor mãe que eles podem ter, de acordo com aquilo que Deus fez como propósito para a vida deles. Se eu quero ter aí uma presença, né, genuína, satisfeita e em constante evolução, eu preciso renovar os meus pensamentos também. Eu não posso fazer como a minha avó fazia, porque minha avó sempre fez assim, minha mãe sempre fez assim. Eu não posso fazer, eu sou assim, eu sou desse jeito mesmo, ele já me conhece. Não, eu preciso renovar os meus pensamentos com a palavra de Deus. O que é que Deus diz que eu posso fazer, como é que Deus espera que eu viva, que está lá na palavra dele. É desse jeito que a gente renova, que rejuvenesce a nossa maternidade. E aí, eu botei aqui no caderno, tem a presença genuína, satisfeita e em constante evolução na vida dos seus filhos. A transformação começa de dentro de você. Então, queira, deseje, busque. Ninguém vai poder ser mãe no lugar dos seus filhos. Por mais que eles considerem outras pessoas como mães. Não tem isso? Eu considero ela como minha mãe. Por mais que eles considerem outras pessoas como mãe, ninguém vai poder ser mãe como você. Então, Deus espera que você seja a melhor mãe que o seu filho pode ter. Que Deus abençoe, você não está sozinha e espero aí que você continue buscando orientação na palavra do Senhor para todas as coisas. Deus abençoe, fique com Deus.